Bom, então vamos falar um pouquinho sobre o novo serviço que nós teremos aqui no Hospital Samaritano, que é o Centro de Atenção e Reabilitação Cognitiva em Traumatismo Crânioencefálico. Esse centro, na verdade, é um resultado de um movimento que tem acontecido nos últimos anos, um movimento que vem de fora, a organização de serviços muito especializados na reabilitação cognitiva pós-trauma crânioencefálico começou de maneira assim muito bem organizada depois de 1996 nos Estados Unidos e em alguns países da Europa, e ganhou força nos anos 2000, ou seja, é um movimento, se nós formos pensar, relativamente recente na medicina. Antes dos anos 2000 existiam ações, como ainda no Brasil há, ações pontuais de reabilitação na parte cognitiva, incluindo pacientes vítimas de trauma crânioencefálico, mas não exclusivas a eles. Esses serviços organizados, por exemplo, que nos Estados Unidos é um bom exemplo disso, eles começaram a surgir principalmente porque existia nesses países muito traumatismo craniano, não só pelo que vocês acham que é mais corriqueiro, que é o trauma pós-acidente de trânsito, pós-quedas, né, quedas de alturas, ou mesmo queda da própria altura, o paciente escorrega, cai, ou cai numa bicicleta, por exemplo, como também, que eles chamam isso de traumas em civis, como também o trauma esportivo. Quem pensa nos Estados Unidos pensa, por exemplo, como um dos esportes, o futebol americano, que tem muito contato, cabeça a cabeça, então o trauma crânioencefálico esportivo. Mas além disso, eles têm um outro problema, que é o trauma militar. Eles têm muitas guerras, então nós temos um outro braço lá, que é o trauma militar. Por isso que eles tiveram que se organizar de tal maneira, dar uma resposta à sociedade, de começar a reabilitar esses jovens soldados ou essas pessoas que ficavam sequeladas, não só do ponto de vista motor, que isso já existe, a reabilitação motora, né, de pacientes sequelados já existe há mais tempo, são serviços montados no mundo inteiro há muito mais tempo, e o Brasil tem serviços de referência em relação a isso, públicos e privados, mas também começar a dar um retorno a esses pacientes que ficavam depois do atendimento, se eles sobreviviam, né? Os pacientes muito graves morriam, os pacientes que, às vezes muito graves, que sobreviviam, ou os moderadamente graves que também sobreviviam, muitos deles ficavam sem sequela motora nenhuma e só com alterações cognitivas, que são alterações que podem cometer memória, fala, cálculo, função executiva, que é a função que o cérebro tem para executar, para planejar as tarefas do dia a dia, e esses pacientes ficavam com esse tipo de lesão, sem alteração motora, e o que acontecia? Eles eram recolocados na sociedade sem ter condição nenhuma depois de sozinhos poderem se cuidar, eles precisavam do apoio ou governamental ou de entidades que pudessem ajudar esse indivíduo. Dessa maneira, então, foram criados as sociedades, os centros de reabilitação cognitiva pós-trauma fora do Brasil. Há cerca de 4 anos e meio, nós começamos a perceber, conjuntamente com o pessoal da neurocirurgia do Hospital das Clínicas, eu também atuo lá no Hospital das Clínicas, em que nós tínhamos muitos pacientes que estavam nessa situação, que depois do atendimento bem sucedido da neurocirurgia, eles iam para um ambulatório de pós-trauma, mas que só dava manutenção de medicamentos, por exemplo, se eles ficavam com um quadro de epilepsia, uma coisa desse tipo. E quando tinham alterações motoras, iam para os serviços de reabilitação dentro da rede pública. Mas a parte cognitiva, eles não tinham uma coisa sistematizada para trabalhar com esses pacientes. Então começamos a ir buscar os centros de referência que poderiam nos ajudar em relação a isso. E isso, por isso que eu falo que é um movimento, foi sendo resultante de um trabalho de alguns anos, e agora nós tivemos a oportunidade de ter o convite do Hospital Samaritano de montar o primeiro centro privado com essa estrutura toda
num hospital fora do serviço público, fora do Hospital das Clínicas e fora do Instituto de Medicina Física e Reabilitação, ao qual nós também atuamos, para tentar dar um suporte a esses pacientes na parte cognitiva depois de traumas e lesões encefálicas, principalmente focados no trauma crânioencefálico. Então, isso colocado, o objetivo de um centro de atenção e reabilitação em trauma crânioencefálico não é de maneira alguma não estamos prometendo aqui milagres. A gente vai pegar um paciente que teve uma sequela cognitiva e esse indivíduo vai voltar a ficar igualzinho ao que ele era antes. Mas, como qualquer processo de reabilitação, o objetivo final é tentar fazer com que esse paciente avance em progressos de tal maneira, seja na parte motora como cognitiva, para que ele fique o mais funcional possível dentro do tipo de lesão que ele sofreu, não é? Então, uma das vantagens do paciente sequelado cognitivamente do trauma crânioencefálico é que sempre há tempo de poder atuar com esse paciente. Isso é o que nos motiva mais. Diferente de outros quadros, de outras sequelas, que quanto mais distante fica do quadro onde ocorreu a lesão, por exemplo, um AVC, um acidente vascular cerebral, depois de um certo tempo, a intervenção de reabilitação ela é muito menos exitosa do que se nós fizermos isso precocemente. No traumatismo crânioencefálico é óbvio que se nós tivermos uma atuação bastante precoce, também é benéfico ao paciente. Mas se nós recebermos um paciente que tem 2 anos de história de trauma e não teve nenhuma reabilitação estruturada, ou 5 anos, ou 10 anos, seja o que for, e ele tiver ainda alguma coisa para ser feita por ele, ele poderá ter respostas e, vamos dizer assim, atingir patamares melhores do que ele vai estar naquele momento em que nós o recebemos. Então, essa é a grande motivação de um serviço como esse, uma grande motivação que fez com que não só a mim, como as pessoas que compõem a equipe, que são pessoas ligadas à terapia ocupacional, neuropsicólogos, fonoaudiólogos, enfermeiros, pessoal da fisioterapia, então todos especializados nessa área, direcionado para terapias cognitivas e reabilitação pós-trauma crânioencefálico. Isso que nos motiva a podermos brigar pela melhora desse paciente, e não em todos os casos, mas em muitos casos a gente obtém respostas às vezes surpreendentes. Passamos então a poder contar com um serviço privado estruturado em relação a esse problema que possa ajudar a população em geral, e esperamos que esse novo serviço possa ser tão bem sucedido quanto está sendo na área pública.